Olá, minhas queridas discípulas de Afrodite, como estão? Eu espero que bem. Bem-vindas a mais um episódio aqui do Templo Afrodite, na nossa série Mulheres nas Artes. E hoje gostaria de falar dela, Cecília Poe, que foi uma mulher à frente do tempo e que ela é contemporânea do Sargent, que é o pintor da Madame X, episódio que a gente já conversou por aqui em episódios passados. E por que eu coloquei as papoulas para conversar sobre a Cecília? Porque em muitos contextos a papoula significa renovação, renascimento, significa uma nova esperança. E para mim, a Cecília evoca essa esperança, essa renovação, este entender da pintura na sua máxima potência na época em que ela estava, que é final do século XIX, início do século XX, a Gilded Age, que é a minha época favorita em questão histórica, não só da pintura. A infância marcada por perdas. A Cecília nasceu em 1855 na Filadélfia, Estados Unidos. A família dela, pelo que vocês podem observar no sobrenome, tem raízes francesas. E a mãe dela morreu logo após o seu parto. E o seu pai abandonou as filhas logo após esse acontecimento trágico. Eu vi um pouco de polêmica nisso, por quê? Porque imagine um homem do século XIX tendo que lidar com a criação de duas meninas. Eu acredito muito que não tenha sido um abandono real, porque ele de fato continuam as mantendo, porque é um abandono, eu acredito que não só seja sentimental, amoroso, como é um abandono também financeiro, um abandono aonde você relega essas pessoas à própria sorte. Isso que eu considero abandono. Então elas foram criadas pelas avós e as tias delas, em casas tradicionais e obviamente severas para a constituição e a criação de meninas, né? E o que moldou a sensibilidade da Cecília e a sua disciplina. Ela desde muito cedo ela mostrou talento para desenho. Mas por ela ser mulher, obviamente ela foi limitada a ter escolas formais de arte. São pouquíssimos os exemplos que eu falo daqui que tiveram a possibilidade de estarem em uma academia de arte tradicional, não só pela questão da família as impedirem, mas também com relação às próprias instituições. Muitas instituições falavam assim: mulher aqui, não, não, desculpe, não, não temos vaga, não nos interessamos. Então, tem essa questão. Ainda assim, ela estudou com os melhores professores particulares da Filadélfia, superando todos os colegas da mesma idade, ou seja, era um prodígio. Ela foi a primeira professora mulher da Academia de Artes da Pensilvânia, diga-se de passagem. A Pensilvânia, nessa época, ela era muito à frente do tempo, principalmente em questões sobre a relação da população negra.
foi um dos primeiros estados a ter a emancipação dessas pessoas, vulgo libertação, né? E ela ser professora da Academia de Belas Artes da Pensilvânia foi algo sem precedentes para a época. Foi bastante interessante. O estilo refinado e ousado. A Cecília tornou-se uma retratista renomada no final do século XIX, especializada em pintar membros da elite americana. O seu estilo era delicado, mas profundamente expressivo. Ela combinava a precisão do academicismo com a leveza impressionista. Por isso que sempre comparam ela muito ao Sargent, porque você não consegue ver as linhas, mas você consegue ver os borrões de tinta. O que é revolucionário para a época, no quesito de retrato e de estilo. Ela preferia retratar mulheres em sua maioria, crianças e famílias, sempre com um toque de profundidade psicológica, não apenas na beleza, mas na presença. Então, o olhar para ela era uma das coisas mais importantes de ser retratada. Ela via o olhar como uma legenda oculta, vamos dizer assim. Em qualquer quadro dela, se você olhar para os olhos, você vai ter diversas conversas internas sobre o que de fato está acontecendo nessa cena. O que ela quer que a gente veja? O que está retratada pelos olhos? Porque ela ela não gosta daquilo que a gente tá adorando atualmente, que é tipo, olha pro chão quando tira uma foto, eu quero você assim, tipo, pega desprevenida pra foto. Não, o olhar para ela, esse olhar fixo, esse olhar de, de perfuramento quase, era o que a Cecília queria. Bom, fofoca artística agora. Muitos críticos dessa época diziam que ela estava imitando o Sargent. Mas, na verdade, até o Sargent elogiava o estilo e a forma de pintura dela, afirmando que ela era uma das poucas que compreendia a verdadeira essência da pintura do retrato. Se ele falou, tá falado. Retratista da elite e dos bastidores do poder. A Era Dourada americana, né? A Gilded Age. A Cecília pintou os retratos de nomes muito importantes da sociedade: presidentes, empresários, filhas de banqueiro eram as favoritas dela, damas de Nova York e até membros da família Roosevelt. Um dos seus quadros mais icônicos é Doroteia e Francesca, que são essas duas menininhas aqui, retratada com uma intimidade de personagens shakespearianas. Realmente esse quadro é lindo. Claro que eu tiro o fundo para deixar o slide mais dinâmico, mas depois deem uma olhada em Doroteia e Francesca e depois me coloquem nos comentários o que vocês acharam dessa pintura. Outra fofoquinha. As mulheres ricas faziam fila para serem representadas por ela. Mas muitos ficavam frustrados porque ela não idealizava os seus traços. Ela não gostava de fazer Photoshop. Isso frustrava muito uma elite já envaidecida. Ela preferia mostrar inteligência, melancolia, ao invés de procurar de fato uma beleza estética. E para muitos isso não é
algo a ser sustentado como algo bacana. Isso, na verdade, para muitos é algo que empobrece o trabalho. Na verdade, procurar esses nuances, para mim, são as coisas mais importantes de ter, tanto na pintura quanto na fotografia hoje em dia. Hoje em dia a gente não tem muito este contato com a arte. Então, já que temos mais contatos com a fotografia e o audiovisual, como os vídeos, para mim isso seria muito mais importante ser passado. Então, quando vocês forem fazer uma fotografia e postar no Instagram, pensem na inteligência da foto, ou na melancolia, ou no sentimento que vocês querem passar, porque isso engrandece a obra. E a sua vida é uma obra de arte. Sem casamento, mas com muito amor. A Cecília nunca casou, o que para uma mulher da época é algo difícil, muito difícil. Dedicou-se inteiramente à sua arte, à sua família e a seus alunos. Teve diversas amizades intensas com homens e mulheres, mas nunca permitiu o amor entrar para interferir na sua autonomia. Certa vez ela escreveu: Eu não fui criada para o casamento. Eu fui criada para ver o mundo com os olhos atentos e mãos firmes. Ela entendeu que, em muitos casamentos, ela não teria a liberdade necessária para criar. Essa ideia de a mocinha que tem uma ocupação e consegue um casamento que consegue conciliar essas duas partes, infelizmente é coisa da literatura e dos filmes. Nessa época, não hoje em dia, mas nessa época seria muito difícil criar essa possibilidade. Vamos para mais uma fofoca. Um diplomata francês tentou persuadi-la e tentou cortejar ela por anos, mas ela rejeitou porque dizia que qualquer relacionamento que tentasse limitar a sua liberdade seria um fracasso anunciado. Imagine falar isso para um diplomata que já também cheio de vaidades, achando que pelas suas questões e sua posição seria possível convencer qualquer mulher a se limitar a uma vida doméstica. Leva essa resposta muito educada, mas levou uma lapada. Uma mulher que fala abertamente sobre isso é uma raridade nessa época, nesse sentido, nessas configurações. Queda e silêncio. No começo do século XX, com o avanço da arte moderna e das vanguardas, Val foi sendo gradualmente esquecida pelos círculos artísticos, considerada clássica demais, feminina demais, da velha escola. Ai, gente. Não digo nada, só observo. Ai, esse feminina demais me pega muito. Porque, na verdade, o ser feminino demais é a nossa maior potência criadora. Em seus últimos anos, sofreu com a saúde e viu muitos dos seus colegas serem celebrados, enquanto ela era relegada a notas de rodapé nos jornais. Ainda assim, ela continuou pintando até os seus 80 anos e escreveu uma autobiografia belíssima chamada Background with Figures, na qual refletia sobre arte, solidão e o papel da mulher artista. Gente, eu quero muito encontrar esse livro. Muito. Mas quando encontro num preço altamente saturado. E quando encontro num valor ok, sempre está numa qualidade também questionável.
você encontra mais em brechós, vamos dizer, em sebos americanos. Então nunca tive coragem o suficiente para fazer esse aporte e trazer aqui para o nosso país. Talvez numa próxima viagem eu encontre por aí. O Renascimento de Cecília. Hoje ela é conhecida como uma das maiores retratistas americanas de todos os tempos. E talvez a que mais capturou o espírito feminino da Era Dourada com profundidade e dignidade. Suas obras estão no Smithsonian, no Metropolitan, que é a figura de trás, no Museu d'Orsay e no Philadelphia Art and Museum. É considerada a precursora de artistas contemporâneas que equilibram beleza, estética e uma narrativa emocional. Enquanto os homens pintam o poder, a Cecília pintava a presença. Nenhuma mulher escapava da sua própria verdade silenciosa. E é com essa frase que eu deixo vocês hoje. Muito obrigada por estarem aqui comigo, minhas queridas discípulas de Afrodite. Não deixem de curtir, não deixem de comentar se você tem alguma dúvida ou se você gostaria de acrescentar algo sobre. E dar a possibilidade de uma mulher que gosta de arte conhecer esse conteúdo, que toda segunda-feira estamos aqui. Um grande beijo e até a próxima segunda.